Meu genro parou para abastecer e disse, vá comprar água. E quando voltei, o carro tinha sumido. Meu nome é Helton Magalhães. Tenho 67 anos e nunca imaginei que a vida pudesse me ensinar uma lição tão dolorosa aos 67 anos de idade. Mas foi exatamente o que aconteceu naquele sábado de novembro, numa estrada poeirenta do interior de Minas Gerais. Tudo começou de forma simples. Meu genro Rodrigo me ligou na sexta-feira à noite, dizendo que precisava buscar as crianças, meus netos Lucas e Sofia, num acampamento escolar perto de Bom Despacho. Sogro, a Patrícia está com enxaqueca e não pode ir. O senhor me acompanha amanhã? Claro que eu disse sim. Qualquer oportunidade de ver meus netos era uma bênção. Ainda mais depois que minha Carmen se foi, há 4 anos, aquelas crianças se tornaram minha razão de sorrir. Lucas com seus 7 anos cheio de perguntas, Sofia com apenas 4, toda dengosa chamando o vovô com aquela voz fininha. Se você também tem netos que iluminam sua vida, deixe um amém nos comentários. E aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Saímos cedo no sábado. Rodrigo passou para me buscar às 6 da manhã. Eu estava pronto desde as 5, ansioso. Coloquei na carteira os R$ 380 da minha aposentadoria que tinha acabado de sacar. Ia comprar uns presentinhos para as crianças no caminho. Peguei também meus remédios de pressão, meus documentos e, como sempre fazia, a foto da Carmen que carrego comigo para todo lugar. A viagem de ida foi tranquila. Rodrigo estava quieto, mas isso não era novidade. Ele sempre foi meio fechado comigo. Desde que casou com minha Patrícia, há 8 anos, nunca tivemos aquela proximidade que eu esperava de um genro. Minha filha sempre dizia, pai, o Rodrigo é assim mesmo, meio sério, mas ele é bom. Eu acreditava nela, queria acreditar. Chegamos no acampamento por volta das 9 horas. O lugar era bonito, rodeado de eucaliptos, com um lago pequenininho onde as crianças tinham feito canoagem. Lucas e Sofia vieram correndo quando me viram. Vovô! Vovô! Meu coração derreteu. Abracei os dois com força. Senti o cheirinho de mato e protetor solar na pele deles. E aí, campeões? Se divertiram? Lucas começou a falar sem parar sobre a fogueira, sobre as histórias de assombração, sobre o amigo novo que tinha feito. Sofia só queria colo. Ajeitamos as mochilas no porta-malas, as crianças entraram no banco de trás e voltamos para a estrada. Era quase meio-dia quando começamos o caminho de volta para Divinópolis. O sol estava forte, típico de novembro mineiro. As crianças cochilaram logo depois que saímos. Rodrigo continuava calado. Eu tentei puxar assunto algumas vezes. As crianças adoraram, né? Ele apenas resmungou um "é". Comentei sobre o tempo, sobre a estrada, sobre uma festa junina que o padre Augusto estava organizando. Nada. Respostas monossilábicas, olhar fixo na estrada. Algo estava diferente, mas eu não conseguia identificar o quê. Rodamos mais uns 40 minutos, até que ele desviou da rodovia principal e entrou numa estrada secundária. Rodrigo, não era pra gente seguir pela BR? Ele não me olhou. Esse caminho é mais rápido, sogro. Conheço bem. Não era. Eu conhecia aquela região há décadas. Aquele desvio, na verdade, aumentava uns 20 quilômetros na viagem. Mas não disse nada. Pensei que talvez ele quisesse evitar algum trecho com obras ou pedágio. Mais 15 minutos e ele parou num posto de gasolina isolado. Era um daqueles postos pequenos de beira de estrada, com apenas 2 bombas. Uma loja de conveniência apertada e um banheiro do lado de fora. Não tinha quase ninguém, só o frentista e um caminhão parado mais à frente. Vou abastecer, Rodrigo disse, desligando o motor. As crianças continuavam dormindo no banco de trás, abraçadinhas uma na outra. Fiquei olhando para elas, pensando em como eram parecidas com a Patrícia quando pequena. Mesmos cachinhos, mesmo jeitinho de dormir com a boquinha entreaberta. Foi então que Rodrigo se virou para mim. Seu rosto estava sério, quase frio. Sogro, vai ali na loja e compra umas águas, umas 4 garrafas. Tá calor. Achei estranho. Normalmente ele pediria para o frentista trazer, mas levantei mesmo assim. Tá bom, já volto. Desci do carro, estirei as pernas, o sol batia forte no asfalto, aquele calor que faz a vista tremelicar. Caminhei até a loja, que ficava uns 20 metros de onde o carro estava parado.
Entrei, o ar-condicionado velho zumbia alto. Peguei 4 garrafas de água mineral gelada, paguei com uma nota de R$ 10. A moça do caixa estava demorando para dar o troco porque a máquina tinha travado. Desculpa, seu Helton, essa máquina é uma desgraça, ela dizia enquanto batia na lateral do equipamento. Esperei paciente, sorrindo. Sem pressa, minha filha. Levei uns 3 minutos ali dentro, talvez 4. Quando saí da loja com as garrafas nas mãos, olhei para onde o carro estava. Ele não estava mais lá. Pisquei, confuso. Olhei para os lados. Pensei que talvez Rodrigo tivesse movido o carro para a sombra, para as crianças não acordarem com o calor. Mas não. O posto inteiro estava vazio. Só o caminhão parado longe e o frentista guardando a mangueira da bomba. Senti o coração acelerar. Caminhei rápido até onde o carro tinha estado. Moço! Chamei o frentista. O carro que estava aqui, para onde foi? O rapaz magro, de uns 20 e poucos anos, me olhou com cara de quem não entendeu a pergunta. O Palio Prata? O rapaz saiu, ué. Pagou com cartão e vazou. Nem esperou eu dar o papel da nota. Vazou. A palavra ecoou na minha cabeça como um soco. Mas as crianças... Ele não me chamou? O frentista franziu a testa. Ó, vô, eu estava do outro lado da bomba checando o óleo. Mas o cara saiu rapidão. Acelerou e pegou a estrada de volta. De volta. Rodrigo tinha ido embora. Rodrigo tinha me deixado ali. As garrafas de água escorregaram das minhas mãos e se espalharam pelo chão de concreto rachado do posto. Senti as pernas bambearem. Encostei na coluna da cobertura, tentando respirar, tentando entender. O senhor está bem? O frentista perguntou, preocupado. Não, eu não estava bem. Porque naquele momento, sob o sol escaldante de meio-dia, a 140 quilômetros da minha casa, sem celular que tinha ficado no carro, sem documentos que estavam na minha mochila no porta-malas, sem dinheiro, só tinha aquelas moedas do troco que a moça nem tinha me dado ainda. Eu entendi uma verdade terrível. Meu próprio genro tinha me abandonado na estrada. Fiquei ali parado, encostado naquela coluna de concreto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mente se recusava a aceitar. Deve ter sido um engano, ele vai voltar. Ele só foi até ali na frente buscar algo. Ele não faria isso. Mas no fundo, uma voz fria e clara me dizia a verdade. Ele tinha feito exatamente isso. O frentista ainda estava ali, me olhando com uma mistura de pena e confusão. O senhor conhece o cara do carro? É meu genro, consegui dizer, a voz saindo fraca. Ele tá com meus netos no carro. As crianças. O rapaz arregalou os olhos. Ué, mas então ele vai voltar, né? Deve ter esquecido o senhor aqui. Esquecido, a palavra parecia tão inocente, tão improvável. Ele falou alguma coisa? Perguntei, ainda agarrado à esperança. Quando pagou, ele comentou algo? O frentista balançou a cabeça. Nada, vô. Só passou o cartão, assinou no visor e saiu. Nem olhou para mim. Olhei para a estrada vazia. A poeira que o carro tinha levantado já tinha assentado. Não havia nenhum sinal de retorno, nenhum barulho de motor se aproximando. Foi então que a realidade me atingiu com força total. Levei a mão ao bolso da calça, procurando meu celular. Vazio. O celular estava no porta-luvas do carro. Rodrigo sempre reclamava que eu deixava tocando alto demais e pedia para eu guardar lá. Minha carteira com os documentos, com o dinheiro da aposentadoria, com a foto da Carmen, tudo estava na minha mochila, no porta-malas. Tudo o que eu tinha era a roupa do corpo, o relógio velho no pulso e as poucas moedas do troco que nem tinha pegado ainda. Moço, disse para o frentista, a voz tremendo, eu posso usar o telefone daqui? Preciso ligar para minha filha. Claro, vô. Vem comigo. Ele me levou até a loja de conveniência. Minhas pernas estavam pesadas, como se cada passo custasse um esforço imenso. A moça do caixa me entregou o troco, R$ 2,50, e apontou para um telefone público grudado na parede externa, perto da porta do banheiro. Peguei as moedas com mãos trêmulas. Tentei lembrar o número da Patrícia. Meus dedos discaram. A linha chamou uma vez, 2, 3, caixa postal. Tentei de novo, mesma coisa. Tentei a casa dela, o telefone fixo que eu mesmo tinha ajudado a pagar a instalação anos atrás. Chamou. Ninguém atendeu. Encostei a testa no aparelho quente. Deus, o que eu faço? Pensei em ligar para o padre Augusto,
mas não sabia o número da paróquia de cor. Pensei na minha vizinha, Dona Irene, mas também não lembrava. Depois de anos usando o celular, os números tinham sumido da minha memória. Desliguei o telefone e fiquei ali, perdido. O sol estava no auge agora. Devia ser 1 da tarde, talvez um pouco mais. O calor subia do asfalto em ondas invisíveis. Sentia a boca seca. Sede. Fome também. Não tinha comido nada desde o café da manhã às 5 horas. Voltei para dentro da loja. O ar-condicionado fraco me deu um alívio momentâneo. A moça do caixa me observava com preocupação. "O senhor conseguiu falar com alguém?" Balancei a cabeça. "Não atende. Quer que eu ligue de novo daqui a pouco? Pode ser que alguém atenda." "Por favor", murmurei. Ela me apontou um banquinho de plástico perto da geladeira de bebidas. "Senta aí, descansa um pouquinho." Sentei. Meus joelhos estalaram. Senti o peso dos 67 anos de uma forma que nunca tinha sentido antes. Fiquei olhando pela vitrine da loja para a estrada, esperando ver o carro prata aparecer no horizonte. Minutos se arrastaram. 15, 20, meia hora. Nada. Foi nesse momento que a verdade completa e inegável, se instalou no meu peito como uma pedra. Rodrigo não ia voltar. Aquilo não tinha sido um esquecimento. Tinha sido proposital. Meu genro tinha me abandonado na estrada como se eu fosse um cachorro velho, um estorvo, algo descartável. Mas por quê? O que eu tinha feito? Sempre tratei ele com respeito, mesmo quando ele me tratava com frieza. Sempre ajudei minha filha. Sempre fui presente na vida dos netos. Por que ele faria isso? Senti os olhos arderem. Não queria chorar ali, na frente de estranhos, mas a revolta, a dor, a humilhação, tudo veio de uma vez. Levantei do banquinho e saí da loja. Precisava de ar, mesmo que fosse aquele ar quente e seco. Fui até a lateral do posto, onde tinha uma sombra rala de um pé de ipê. Me encostei no tronco e pela primeira vez em 4 anos desde que perdi minha Carmen, chorei. Chorei pela traição, pela maldade gratuita, pela sensação de ser descartado pela própria família. "Carmen", sussurrei para o céu. "O que eu faço agora, meu amor? Me dá uma luz." O vento quente balançou as folhas secas do ipê. Nenhuma resposta veio. Enxuguei o rosto com a manga da camisa. Não podia ficar ali parado, me lamentando. Precisava pensar. Precisava agir. Voltei para a loja. A moça do caixa me ofereceu um copo de água. Bebi devagar, sentindo o líquido gelado descer pela garganta. "Obrigado, minha filha." "De nada. O senhor tá melhor?" "Tô tentando", respondi, forçando um sorriso fraco. O frentista entrou. "Ó, vô, eu lembrei de uma coisa. Passa ônibus aqui umas 3 vezes por dia. O próximo deve ser lá para as 5 horas. Ele vai para Divinópolis. Se o senhor quiser tentar pegar carona... Sem dinheiro para a passagem. Dependendo da boa vontade de alguém. E quanto custa a passagem? Acho que uns R$16. Eu tinha R$2,50 no bolso. "Vô, o senhor pode tentar falar com o motorista e explicar a situação. Tem gente boa por aí." Boa. Será que ainda tinha gente boa? Naquele momento, abandonado num posto de beira de estrada, traído pelo genro, sem recursos, sem ajuda, eu me senti menor do que nunca. E uma pergunta martelava na minha cabeça. Como vou sair daqui? Como vou chegar em casa? Como vou encarar minha filha sabendo que o marido dela me jogou fora como lixo? Olhei para o relógio. 1h40. Ainda faltavam mais de 3 horas para o ônibus passar. 3 horas sob aquele sol, com fome, com sede, com o coração partido. Me sentei no banquinho de novo e fechei os olhos. "Senhor", orei baixinho, "eu sei que o Senhor não abandona ninguém. Sei que tem um propósito em tudo, mas agora eu tô perdido. Me mostre o caminho." E ali, naquele posto esquecido de Minas Gerais, eu esperei. Esperei por um milagre, por uma resposta, por qualquer sinal de que eu não estava completamente sozinho. Fiquei mais 1 hora naquele posto. A moça do caixa, que se chamava Jéssica, tentou ligar para minha filha mais 2 vezes. Nada. Só a caixa postal. O frentista Carlos me ofereceu uns biscoitos cream cracker, que ele tinha guardado para o lanche dele. Recusei a primeira vez, mas ele insistiu. "Come, vô. O senhor precisa ter força." Comi devagar, sentindo a secura do biscoito grudando no céu da boca. Bebi mais água. Jéssica não cobrou nada. "Fica tranquilo. Isso aqui é por conta da casa."
A bondade daqueles dois jovens, gente simples, trabalhadora, contrastava de forma brutal com a crueldade que meu próprio genro tinha mostrado. Como duas pessoas que mal me conheciam podiam ter mais compaixão do que alguém da minha família. Às 3:30 da tarde, quando o sol já começava a inclinar, mas ainda queimava forte, eu tomei uma decisão. Carlos, a estrada que vai para Divinópolis é por ali, né? Apontei para a esquerda. É, mas é longe demais para ir a pé. Uns 20 quilômetros até a próxima cidade, Martinho Campos, e de lá ainda tem mais um tanto. Eu sei, mas não posso ficar parado aqui esperando. Se eu começar a caminhar, talvez alguém me dê carona. Ou talvez eu encontre um lugar onde eu possa pedir ajuda. Jéssica saiu de trás do balcão. Seu Helton não faz isso. Espera o ônibus das 5. Eu falo com o motorista, explico. Ele vai deixar o senhor subir, eu tenho certeza. E se ele não deixar? Vou ficar aqui até quando? Até escurecer? Eu preciso voltar para casa, minha filha. Preciso ver o que aconteceu com meus netos. Eles se entreolharam. Sabiam que eu estava certo. Carlos entrou na lojinha e voltou com um boné desbotado do posto e uma garrafinha de água cheia. Leva isso, vô. O sol tá bravo ainda. E para de vez em quando para descansar, ouviu? Se passar mal, volta para cá. Obrigado, filho. Deus abençoe vocês dois. Jéssica tinha os olhos marejados. A gente vai continuar tentando ligar para sua filha. Se ela atender, a gente conta onde o senhor tá. Acenei e comecei a caminhar. A estrada era asfaltada, mas cheia de remendos e buracos. Dos dois lados, pasto seco, cerca de arame, algumas árvores espalhadas. O silêncio era imenso, quebrado apenas pelo canto distante de cigarras e pelo barulho das minhas passadas no acostamento de terra batida. Bebi um gole de água. Ajeitei o boné. E segui. Cada passo doía. Minhas pernas, acostumadas à vida pacata de aposentado, reclamavam. Os joelhos estavam rígidos. As costas começaram a latejar depois de meia hora. Mas eu continuei. Pensei em Carmen. Em como ela teria ficado furiosa se soubesse o que Rodrigo tinha feito. Minha mulher era pequena de tamanho, mas grande de coragem. Ela teria ido até a casa deles e botado ordem. Sorri pensando nisso, mesmo com os olhos úmidos. Tô sozinho agora, meu amor. Falei pro vento. Mas eu sei que você tá olhando por mim de onde você tá. Passaram-se mais 30 minutos. 3 carros cruzaram comigo na estrada. Tentei acenar para 2 deles, mas passaram direto sem nem diminuir a velocidade. O terceiro era uma picape velha carregada de lenha. O motorista fez sinal de que não tinha espaço. Continuei. O sol começou a descer de verdade agora. Devia ser quase 5 horas. A água da garrafinha estava no fim. Meus pés ardiam dentro dos tênis velhos. Parei debaixo de uma árvore. Um jatobá grande que dava uma sombra generosa, e sentei no chão de terra. Tirei os tênis. Minhas meias estavam úmidas de suor. Vi uma bolha se formando no calcanhar esquerdo. Massageei os pés, tentando aliviar a dor. Foi aí que ouvi. Um barulho de motor, vindo de trás. Me levantei rápido demais. Tonto. Um caminhão pequeno, daqueles de entregas, vinha pela estrada. Fiquei na beira do asfalto e acenei com os 2 braços. O caminhão diminuiu. Parou uns metros à frente. Um homem na casa dos 50, de barba grisalha e boné de time de futebol, colocou a cabeça para fora da janela. Precisa de ajuda, seu... Helton. Meu nome é Helton. Caminhei até a janela. Eu fui abandonado num posto ali atrás. Tô tentando chegar até Martinho Campos ou qualquer lugar onde eu possa pedir ajuda. Ele me analisou por um segundo. Depois acenou com a cabeça. Sobe. Vou até Papagaios, passa por Martinho. Posso te deixar lá. Deus te abençoe, meu filho. Subi na cabine. O interior cheirava a diesel e café velho. No painel, um santinho de São Cristóvão estava colado com fita adesiva. O homem engatou a marcha e voltamos a andar. Abandonado, você disse? Como assim? Contei. Contei tudo. O convite para buscar os netos, a viagem, a parada no posto, o sumiço do carro, os documentos perdidos, o dinheiro, tudo. Ele ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele soltou um palavrão baixo. Desculpa a palavra, seu Helton, mas que filho da... Que tipo de homem faz isso com o sogro? Eu não sei, ainda tô tentando entender. E sua filha? Ela sabe? Não consigo falar com ela. Tentei ligar do posto, mas ninguém atendeu.
Ele ficou quieto por um tempo e os olhos na estrada. Depois disse: Olha, eu conheço um pessoal em Martinho Campos. Tem um restaurante lá da Dona Mercedes. Ela é gente boa de igreja. Se alguém pode te ajudar, é ela. Restaurante? É. Fica na entrada da cidade. Chama Sabor da Roça. Comida caseira, sabe? A mulher é viúva, toca o negócio sozinha com uma sobrinha. Sempre ajudou quem precisou. Já vi ela dar marmita pra gente que não tinha dinheiro, sabe? Coração bom mesmo. A esperança, pequena mas real, acendeu no meu peito. Você acha que ela me escutaria? Tenho certeza. A Dona Mercedes já passou sufoco também. Ela entende. Rodamos mais uns 15 minutos. A estrada melhorou um pouco. Começaram a aparecer placas indicando Martinho Campos, 8 quilômetros. O caminhoneiro, que se apresentou como Vanderlei, me ofereceu uma banana que ele tinha numa sacola no banco. Come, vai. Tá madura, mas tá boa. Comi. Estava doce, quase passando do ponto. Mas para mim, naquele momento, era como um banquete. Seu Helton, posso te falar uma coisa? Claro, eu não te conheço. A gente se encontrou faz meia hora, mas eu vejo um homem de bem quando cruzo com um. O senhor não merecia isso que fizeram. E eu te garanto uma coisa. Esse genro seu vai pagar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai pagar. Deus não deixa a maldade assim passar em branco. Engoli em seco. Eu só queria entender o porquê. Às vezes não tem porquê, seu Helton. Às vezes a gente cruza com gente ruim mesmo, gente sem coração. Mas o senhor tem que se agarrar numa coisa. Isso não fala sobre o senhor, fala sobre ele. As palavras dele me acertaram em cheio. Fiquei olhando pela janela, vendo o cerrado passar, as casas começando a aparecer na beira da estrada. Martinho Campos se anunciou com um posto de combustível, uma igrejinha pequena e logo depois uma placa desbotada. Sabor da Roça, comida caseira, 500 ml. Vanderlei reduziu e entrou num estacionamento de chão batido. Na frente, um prédio simples de uma só parada pintado de amarelo e verde. Tinha umas 6 mesas na varanda coberta. Cheiro de comida. Feijão, alho, carne, vinha de dentro. É aqui, ele disse, desligando o motor. Vem, eu te apresento para ela. Descemos. Minhas pernas tremeram quando pisei no chão. Vanderlei segurou meu braço. Calma aí, seu Helton, devagar. Entramos no restaurante. Tinha umas 3 pessoas comendo. Um casal e um homem sozinho. Atrás do balcão, uma mulher de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, avental florido, enxugava as mãos num pano de prato. Ela olhou para mim e depois para Vanderlei. Ô, Vanderlei, quanto tempo, menino? Dona Mercedes, eu trouxe alguém que precisa de ajuda. A mulher olhou para mim de novo. Seus olhos eram castanhos, fundos, cheios de uma sabedoria que só vem de quem já sofreu. Ela deixou o pano sobre o balcão e veio até nós. O que aconteceu, meu filho? Ela perguntou, a voz macia, maternal. E ali, na frente daquela senhora que eu tinha acabado de conhecer, eu desabei de novo. Meu genro me abandonou na estrada, consegui dizer entre soluços. Me deixou num posto sem nada, sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Dona Mercedes não hesitou. Ela me puxou para um abraço apertado, cheirando a canela e sabão de coco. Ah, meu filho, que maldade, que maldade. E pela primeira vez desde que Rodrigo tinha sumido com o carro, eu me senti seguro. Dona Mercedes me guiou até uma mesa no canto do restaurante, longe dos outros clientes. Suas mãos ásperas, mas gentis, seguravam as minhas com firmeza. Senta aqui, meu filho. Fica calmo. Você está seguro agora. Vanderlei se despediu, dizendo que precisava seguir viagem, mas que voltaria na semana seguinte para saber como eu estava. Fica com Deus, seu Helton. A senhora cuida bem dele, Dona Mercedes. Pode deixar, Vanderlei. Obrigada por trazer ele. Quando ficamos sozinhos, ela foi até o balcão e voltou com um copo grande de suco de limão gelado e um prato fundo de comida. Arroz, feijão tropeiro, um bife acebolado, couve refogada e uma fatia generosa de abóbora. Eu não tenho como pagar, comecei a dizer, mas ela levantou a mão. Quem falou em pagar, come, depois a gente conversa. Não discuti. Peguei o garfo e comecei a comer. A comida era simples, mas feita com capricho. O feijão tinha aquele gostinho de tempero caseiro, a carne estava macia, a couve no ponto certo. Era o tipo de comida que minha Carmen fazia. Comida de mãe. Comi devagar, saboreando cada garfada.
Dona Mercedes se sentou na minha frente, esperando pacientemente. Quando terminei, ela recolheu o prato vazio e voltou com um cafezinho forte e um pedaço de bolo de fubá. Agora me conta direito. O que aconteceu? Contei tudo de novo, desde o convite do Rodrigo, a viagem, o abandono no posto, a caminhada, a carona com Vanderlei. Ela ouvia sem me interromper, apenas balançando a cabeça aqui e ali, os olhos fixos nos meus. Quando terminei, ela suspirou fundo. Meu filho, eu sei exatamente como você está se sentindo. Como assim? Ela olhou para as próprias mãos, as linhas profundas marcadas pelo tempo. Há 6 anos, meu filho único fez a mesma coisa comigo. Não me abandonou na estrada, mas me roubou. Levou as economias que eu tinha guardado para minha velhice, mais de 30 mil reais. Disse que ia investir num negócio que ia multiplicar o dinheiro. Sumiu. Nunca mais vi ele. Nunca mais vi o dinheiro. Fiquei sem palavras. Meu marido já tinha falecido há 2 anos. Eu tinha acabado de perder ele para um AVC. Estava sozinha, vulnerável, e meu próprio filho que eu criei, que eu eduquei, me traiu assim. Me deixou sem nada. E como a senhora sobreviveu? Tive que recomeçar. Vendi a casa que eu morava, que era grande demais para mim sozinha, e comprei esse ponto aqui. Comecei do zero. Foi difícil? Foi. Teve dia que eu chorei até não ter mais lágrima, mas eu não ia deixar a maldade dele me destruir. Então, eu levantei, sequei as lágrimas e construí isso aqui. Ela apontou para o restaurante. Não é muito, mas é meu e me dá dignidade. A senhora ainda fala com seu filho? Ela balançou a cabeça. Ele tentou voltar uma vez, uns 2 anos atrás. Estava quebrado, precisando de dinheiro de novo, mas eu disse não. Disse que perdoava ele como cristã, mas que ele não ia me usar de novo. Ele foi embora e não voltou mais. Fiquei olhando para ela. Essa mulher pequena, mas forte, que tinha passado por tanta coisa e ainda assim tinha coragem de ajudar um estranho como eu. Por que a senhora me ajudou? Perguntei. A senhora não me conhece. Porque eu sei o que é ser traído por quem deveria te amar. Sei o que é se sentir descartado, como se você não valesse nada. E eu não vou deixar outro ser humano passar por isso sozinho quando eu posso fazer algo. Senti os olhos arderem de novo. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, meu filho. Só aceita a ajuda. Agora me diz, o que você precisa? Pensei. Preciso falar com minha filha. Preciso que ela saiba onde eu tô. E preciso voltar para casa, mas sem documentos, sem dinheiro. Vamos por partes. Você tem o número dela de cor? Tenho. Ela foi até o balcão e voltou com um celular antigo, daqueles de botão. Liga, quantas vezes precisar. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e disquei. O telefone chamou. 1 vez, 2, 3. Alô? A voz da Patrícia, finalmente. Filha, Patrícia, sou eu. Pai, graças a Deus. Onde você tá? Tô desesperada, o Rodrigo disse que... O Rodrigo me abandonou na estrada, Patrícia. Ele me deixou num posto de gasolina e foi embora com as crianças. Silêncio do outro lado. Depois um soluço. O quê? Pai, não. Não pode ser. Pode sim. Aconteceu. Ele mandou eu comprar água e quando voltei o carro tinha sumido. Levou meus documentos, meu dinheiro, tudo. Pai, eu juro que eu não sabia. Eu não sabia de nada. Ele chegou aqui com as crianças e disse que você tinha decidido ficar uns dias na casa de um primo em Bom Despacho. Eu achei estranho, mas ele jurou que era verdade. Ele mentiu, filha. Pai, eu não sei o que dizer. Cadê você agora? Tô num restaurante em Martinho Campos. Uma senhora me acolheu, me deu comida. Tô bem, fisicamente, mas preciso voltar para casa. Eu vou buscar você. Agora. Não, espera. Onde tá o Rodrigo? Ele saiu. Disse que ia resolver umas coisas. E as crianças? Tão aqui comigo. Tão bem. Tão dormindo. Respirei aliviado. Pelo menos meus netos estavam seguros. Patrícia, escuta. Amanhã cedo você vem me buscar. Hoje já está escurecendo e você não deve dirigir sozinha à noite. Me passa o endereço depois, mas tem uma coisa que você precisa fazer agora. O que, pai? Você precisa confrontar seu marido. Precisa descobrir por que ele fez isso. Ela chorou do outro lado da linha. Pai, eu tô com tanto medo, com tanta raiva. Eu sei, minha filha, mas você é forte. Você é filha da sua mãe. E a Carmen nunca deixou ninguém passar por cima dela. Eu vou conversar com ele quando ele voltar. Prometo. E Patrícia,
Sim, eu te amo. Nada disso muda o que eu sinto por você. Você entende? Ela soluçou mais alto. Eu também te amo, pai. Me perdoa. Me perdoa por ter casado com um homem assim. Não tem nada para perdoar. Amanhã a gente conversa melhor. Agora descansa. Beija meus netos por mim. Eu beijo. Tchau, pai. Tchau, minha filha. Desliguei e devolvi o celular para Dona Mercedes. Ela tinha ouvido tudo. Sua filha não sabia? Não. Ele enganou ela também. Então ela não é culpada. É vítima, igual você. Assenti. É, mas agora eu preciso descobrir por que ele fez isso. Dona Mercedes se levantou. Por enquanto você vai descansar. Tenho um quartinho nos fundos. Não é grande coisa, mas tem uma cama, um ventilador e um banheiro. Você fica lá hoje. Amanhã sua filha vem te buscar e vocês resolvem isso. Dona Mercedes, eu não posso abusar da sua bondade. Não é abuso. É o que Cristo ensinou. Ajudar quem precisa. Agora vem. Ela me levou pelos fundos do restaurante. Havia um corredor estreito, uma cozinha industrial e, ao final, uma porta de madeira. Ela abriu. O quarto era pequeno mesmo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, um ventilador de pé e uma janelinha que dava para o quintal. O banheiro é logo ali. Ela apontou para outra porta. Tem toalha limpa dentro do armário. Se precisar de qualquer coisa, eu tô na frente. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Ela deu um tapinha no meu ombro. Descansa, meu filho. Amanhã é outro dia. Quando ela saiu e fechou a porta, me sentei na cama. As molas rangeram. Tirei os tênis, as meias, olhei para a bolha no calcanhar, já arrebentada. Fui até o banheiro, lavei o rosto na pia, olhei para o espelho. Um homem velho, cansado, de olhos vermelhos, me encarava de volta. Mas também vi algo mais. Vi um homem que tinha sobrevivido, que tinha encontrado ajuda quando mais precisava, que não estava sozinho. Obrigado, Senhor. Orei baixinho. Obrigado por colocar gente boa no meu caminho. Voltei para o quarto, deitei na cama e, pela primeira vez em quase 12 horas, fechei os olhos sem medo. Acordei com o canto de um galo. A luz fraca da madrugada entrava pela janelinha do quarto. Olhei para o relógio. 5:30 da manhã. Tinha dormido profundamente, um sono pesado de puro cansaço. Me levantei devagar. O corpo todo doía. As pernas latejavam, as costas estavam rígidas, o calcanhar machucado ardia. Mas eu estava vivo. Estava inteiro. Fui até o banheiro, lavei o rosto, enxaguei a boca. Não tinha escova de dentes, mas fiz o melhor que pude. Vesti os mesmos tênis, a mesma roupa do dia anterior. Era tudo que eu tinha. Abri a porta do quarto. O restaurante ainda estava fechado, mas ouvi barulho vindo da cozinha. Cheiro de café fresco e pão na chapa. Fui até lá. Dona Mercedes estava junto ao fogão, mexendo uma panela grande de caldo. Ela se virou quando me ouviu. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Dormi, sim. Melhor do que eu esperava. Ainda bem. Senta ali na mesa, vou te servir um café. Sentei numa mesinha pequena que ficava num cantinho da cozinha. Ela trouxe um café com leite quentinho, pão na chapa com manteiga e um pedaço de queijo Minas. A senhora acorda cedo todo dia? Perguntei. Todo dia sem falta. Comida caseira exige dedicação, meu filho. Não tem jeito. Levanto 5 horas, começo a preparar o almoço. 12:00 já tem gente chegando. Comi devagar, saboreando. A senhora é sozinha aqui? Tenho uma sobrinha que me ajuda na hora do almoço, mas de manhã sou eu mesma. Deve ser cansativo. Ela deu de ombros. Cansativo é ficar parado, se lamentando. Trabalhar dá propósito. Me mantém viva. Fiquei quieto por um momento, mastigando o pão. Depois perguntei. Dona Mercedes, posso te fazer uma pergunta? Claro. A senhora já se perguntou por que as pessoas que a gente ama, às vezes, são as que mais machucam. Ela parou de mexer a panela e se virou para mim. Todo dia, meu filho. Todo santo dia. E sabe qual é a resposta que eu encontrei? Qual? Não é sobre amor. Quando alguém te trai, te abandona, te usa, não é porque você não foi amado o suficiente. É porque essa pessoa escolheu o interesse próprio acima de tudo. E isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com o caráter dela. Mas eu fico pensando, será que eu falhei como sogro? Será que eu fiz algo que fez o Rodrigo me odiar assim? Helton, me olha aqui. Ela veio até a mesa e se sentou na minha frente. Você não fez nada de errado. O que ele fez não tem justificativa.
Nenhuma. Ele te abandonou na estrada porque ele é um covarde, porque ele não tem coração. E um dia, pode ter certeza, ele vai se arrepender. A senhora acha? Eu sei. Porque a vida cobra, sempre cobra. Nesse momento, o celular dela tocou na mesa. Ela atendeu. Alô? Ah, bom dia, minha filha. Sim, ele está aqui. Dormiu bem? Quer falar com ele? Ela me passou o aparelho. É sua filha. Peguei. Patrícia? Pai, bom dia. Como você tá? Tô bem, filha. Melhor agora que falei com você. Pai, eu conversei com o Rodrigo ontem à noite quando ele voltou. Meu coração acelerou. E? Ela respirou fundo. Pai, foi pior do que eu imaginava. Me conta. Ele disse que fez isso de propósito, que planejou, que queria se livrar de você. Senti como se tivessem me socado no estômago. Por quê? Porque ele está endividado, pai. Muito endividado. A revenda está quebrando. Ele deve dinheiro para banco, para fornecedores, para agiotas. E ele tinha um plano. Que plano? Ele queria que você sumisse, que a gente te declarasse desaparecido. E aí, depois de um tempo, ele ia tentar assumir a sua casa, seus bens, tudo. Ele disse que você era velho e não ia durar muito mesmo, então era melhor adiantar as coisas. Fiquei mudo. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Adiantar as coisas? Velho e não ia durar muito. Pai, você tá aí? Tô, consegui dizer, a voz rouca. Tô aqui. Pai, eu não sabia de nada disso. Juro por Deus que eu não sabia. Quando ele me contou, eu explodi. Expulsei ele de casa. Falei que eu quero o divórcio, que nunca mais quero ver a cara dele. E as crianças? Choram. Não entendem por que o pai foi embora. Mas eu prefiro eles chorando agora do que crescendo perto de um homem assim. Pai, eu errei. Errei muito. Me desculpa por ter trazido esse homem para nossa família. Patrícia, para com isso. Você não tem culpa. Tenho sim. Eu vi os sinais, eu vi como ele te tratava, como ele era frio, grosseiro às vezes. Mas eu ignorei porque eu tinha medo de ficar sozinha. Porque eu achei que casar e ter filhos ia resolver tudo. Mas não resolveu. Eu trouxe um homem mau para dentro da nossa casa. Ela chorava do outro lado. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Filha, escuta. O que aconteceu, aconteceu. Agora a gente precisa pensar no que fazer. Você vem me buscar? Já tô no caminho, pai. Devo chegar aí em 1 hora. Onde é o restaurante? Dona Mercedes pegou o telefone. Alô, minha filha, anota aqui. Restaurante Sabor da Roça, entrada de Martinho Campos na rodovia MG 335. Não tem erro. Qualquer um sabe indicar. Obrigada, dona, ouvi Patrícia dizer. Eu já tô saindo de Divinópolis. Vou buscar meu pai. Dona Mercedes devolveu o celular para mim. Filha? Sim, pai. Eu te amo. E a gente vai superar isso, juntos. Eu também te amo, pai. Até daqui a pouco. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, processando tudo que ela tinha me contado. Rodrigo tinha planejado. Não tinha sido um impulso. Não tinha sido raiva momentânea. Ele tinha friamente decidido me abandonar na estrada, esperando que eu sumisse, que eu morresse, que eu ficasse incapaz de voltar. Tudo por dinheiro, por bens, por ganância. Dona Mercedes tocou na minha mão. Respira, meu filho. Ele queria que eu morresse, mas você não morreu. Você está aqui, vivo. E isso significa que Deus tem planos para você ainda. Planos? Que planos? Eu sou um velho de 67 anos, aposentado, viúvo. E daí? Deus usa quem Ele quer, da idade que for. Você sobreviveu. Você encontrou ajuda. Você vai voltar para casa e você vai ser testemunha de que, mesmo nas piores traições, Deus não abandona os seus. Olhei nos olhos dela. A senhora tem tanta fé. Porque eu já passei pelo fogo, meu filho, e saí mais forte. E você também vai sair. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela voltou para a panela, eu terminei o café. Depois de um tempo, ela falou sem se virar. Sabe o que você vai fazer quando voltar? Ainda não sei. Você vai reconstruir. Vai se cercar de quem te ama de verdade. Sua filha, seus netos. Vai deixar de lado quem não presta. E vai viver, Helton. Vai viver cada dia como uma vitória sobre o que tentaram fazer com você. Parece simples quando a senhora fala. Não é simples, mas é possível. Às 7h30, um carro parou no estacionamento do restaurante. Olhei pela janela.
Era um Fiat Uno vermelho. Patrícia desceu, os olhos escondidos atrás de óculos escuros enormes. Me levantei. Dona Mercedes tocou no meu ombro. Vai, meu filho. Sua filha está te esperando. Obrigado, Dona Mercedes, por tudo. Quando eu me acertar, eu volto aqui e pago tudo que a senhora gastou comigo. Não precisa. Precisa sim. E eu vou voltar. Prometo. Ela sorriu. Eu sei que vai. Agora vai abraçar sua filha. Saí do restaurante. Patrícia me viu e correu. Nos encontramos no meio do estacionamento de terra batida e ela se jogou nos meus braços, chorando desesperada. Pai, pai, me perdoa, me perdoa. Não tem nada para perdoar, minha filha. Nada. Ficamos ali, abraçados, sob o sol da manhã mineira, dois corações feridos, tentando se curar juntos. A viagem de volta para Divinópolis foi silenciosa nos primeiros quilômetros. Patrícia dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos apertadas no volante. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem passar, ainda processando tudo. Foi ela quem quebrou o silêncio. Pai, me conta o que você sentiu, quando percebeu que ele tinha te abandonado. Respirei fundo. No começo, confusão, achei que era engano, que ele ia voltar. Depois veio a raiva, a humilhação. Me senti descartado, como se eu não valesse nada. Ela enxugou uma lágrima que escorreu por baixo dos óculos. E agora? O que você sente agora? Pensei bem antes de responder. Alívio. Ela me olhou de relance, surpresa. Alívio? É, porque agora eu sei quem ele realmente é. Durante 8 anos, eu tentei gostar dele, tentei criar uma relação, mas sempre teve uma parede. Sempre achei que o problema era comigo, que eu não estava fazendo o suficiente. Mas não era. O problema era ele. E saber isso, por mais doloroso que seja, me alivia, porque não é culpa minha. Patrícia soluçou. Pai, eu deveria ter te escutado. Eu nunca disse nada contra ele. Não com palavras, mas eu via no seu olhar, via que você não gostava dele. E eu fingia que não via, porque eu não queria admitir que tinha cometido um erro. Você não cometeu erro nenhum, filha. Você se apaixonou, confiou, acreditou. Não tem nada de errado nisso. Mas ele me enganou, pai. Me enganou durante anos. Fez eu acreditar que estava tudo bem, que a gente ia crescer junto, construir uma vida. E o tempo todo ele só queria usar a gente. E agora você sabe, e pode recomeçar. Ela respirou trêmulo. Recomeçar? Nem sei se consigo. Tenho 2 filhos pequenos, pai. Vou ter que criar eles sozinha. Trabalhar, pagar as contas, dar conta de tudo. Você não tá sozinha, eu tô aqui. E seus filhos têm a avó que olha por eles lá de cima. A Carmen não vai deixar vocês desamparados. Ela sorriu pela primeira vez, mesmo com lágrimas. Eu sinto tanta falta dela. Eu também, minha filha. Todo dia. Rodamos mais um pouco. A estrada ficou mais movimentada conforme nos aproximávamos da cidade. Pai, tem uma coisa que eu preciso te contar. Fala. Ontem à noite, depois que expulsei o Rodrigo, ele ligou algumas vezes. Tentou se justificar. Disse que estava desesperado por causa das dívidas, que não pensou direito. Mas quando eu não aceitei, ele mudou. Ficou agressivo. Disse que eu ia me arrepender, que ele ia brigar pela guarda das crianças, que ia fazer minha vida um inferno. Senti a raiva subir. Ele ameaçou você? Não assim diretamente, mas deu a entender. Pai, eu tô com medo. E se ele tentar fazer algo contra mim, contra as crianças? Ele não vai fazer nada. A gente vai procurar um advogado, vai registrar tudo o que aconteceu. Eu vou prestar queixa na delegacia pelo abandono. E você vai pedir medida protetiva se precisar. Ele não vai encostar um dedo em você, nem nos meus netos. Você acha que a polícia vai fazer algo? Vai. Porque o que ele fez comigo é crime. Abandono de incapaz. E mesmo que eu não seja incapaz, ele me deixou numa situação de risco. Isso é tentativa de homicídio por omissão. Qualquer advogado decente consegue provar. Ela me olhou, admirada. Desde quando você sabe essas coisas? Eu assisto esses programas de direito na TV, filha. Aprende-se muita coisa. Ela riu. Um riso triste, mas genuíno. Minha mãe sempre dizia que você era mais esperto do que deixava parecer. Sua mãe me conhecia bem. Chegamos em Divinópolis por volta das 9 horas. Patrícia entrou pelo bairro onde ela morava. Uma área de casas simples, mas bem cuidadas. Parou em frente a uma casa amarela com grade branca. É aqui, ela disse. Descemos. A casa parecia tranquila.
Ouvi barulho de criança lá dentro. Lucas e Sofia. Eles estão com a vizinha? Perguntei. Sim. Dona Célia ficou com eles enquanto eu fui te buscar. Ela é um amor. Entramos. A casa era pequena. 3 quartos, sala e cozinha integradas. Tinha brinquedos espalhados, desenhos grudados na geladeira com ímãs, cheiro de café fresco. Dona Célia, uma senhora gordinha de uns 60 anos, estava na cozinha fazendo mingau. Quando me viu, sorriu. Ah, seu Helton, graças a Deus que o senhor está bem. A Patrícia me contou o que aconteceu, que horror. Obrigado, Dona Célia, pela preocupação e por cuidar das crianças. Imagina, é o mínimo. As crianças estão no quarto brincando. Vou chamar eles. Lucas e Sofia vieram correndo. Vovô, vovô! Se jogaram em mim. Abracei os dois com força, sentindo aquele cheirinho de shampoo infantil, aquela energia pura. E aí, campeões? Sentiram minha falta? Senti sim, Lucas disse. A mamãe falou que você ficou na casa de um tio. Mais ou menos isso. Mas agora o vovô tá aqui. Sofia, com seus 4 anos, olhou ao redor. E o papai? Cadê o papai? Patrícia se agachou na altura dela. Filha, o papai teve que viajar a trabalho. Vai ficar um tempo fora. Quando ele volta? Ainda não sei, amor. Mas por enquanto é eu, você, o Lucas e o vovô, tá bom? Sofia pareceu aceitar. Mas Lucas, mais velho, me olhou com uma expressão que dizia que ele sabia que tinha algo errado. Crianças sentem essas coisas. Dona Célia se despediu, dizendo que se precisássemos de qualquer coisa, era só chamar. Ficamos os 4, eu, Patrícia e as crianças. Sentei no sofá, cansado. As crianças se acomodaram do meu lado, uma de cada lado, querendo atenção. Patrícia foi fazer café. Lucas, depois de um tempo, perguntou baixinho, vovô, o papai foi embora? Olhei para ele. Aqueles olhinhos espertos, já desconfiados. Por que você acha isso, campeão? Porque a mamãe chorou muito ontem, e eu ouvi ela gritando com o papai. Suspirei. Não podia mentir para ele. Olha, Lucas, às vezes os adultos brigam, e às vezes eles precisam ficar separados um tempo. Mas isso não muda nada do amor que a mamãe e eu temos por você e pela Sofia, entendeu? Mas e o papai? Ele ama a gente? A pergunta me acertou em cheio. Como responder isso? Como dizer para uma criança de 7 anos que o pai dele tinha abandonado o próprio avô na estrada? Seu pai, ele está passando por uns problemas, Lucas. Problemas de adulto. E às vezes, quando a gente está com problema, a gente faz coisas erradas. Mas vocês dois, você e a Sofia, são inocentes. E merecem todo o amor do mundo. Ele ficou quieto, pensativo. Depois disse, eu gosto mais de você do que do papai mesmo. Meu coração apertou. Não diz isso, campeão. Mas é verdade. O papai nunca brinca comigo. Você sempre brinca. Abracei ele. Não sabia o que dizer. Patrícia voltou com o café. Sentou numa cadeira em frente ao sofá. Pai, a gente precisa resolver umas coisas hoje. Eu sei. Primeiro, preciso ir na delegacia. Fazer um boletim de ocorrência. Eu te levo. Depois a gente passa no cartório. Tira a segunda via dos seus documentos. E eu preciso sacar dinheiro. Meu cartão tá na carteira que ficou no carro do Rodrigo. Eu pago tudo que você precisar por enquanto, pai. Não se preocupa. Obrigado, filha. Ficamos planejando o resto do dia. Às 10 horas deixamos as crianças com Dona Célia de novo e fomos para a delegacia. O delegado, um homem de meia idade chamado Dr. Fernando, me ouviu atentamente. Anotou tudo, fez perguntas, pediu para eu descrever o local, o horário, as circunstâncias. Seu Helton, o que o genro do senhor fez é crime. Abandono de pessoa em situação de risco. E considerando a idade do senhor e a distância, isso se agrava. Vou instaurar um inquérito. E o que acontece com ele? Se for provado, pode pegar de 6 meses a 3 anos, além de responder civilmente por danos morais. Assenti. Não sentia prazer em imaginar Rodrigo preso. Mas também não podia deixar passar impune. Saímos da delegacia. Patrícia estava pálida. Pai, eu me sinto horrível. Eu casei com um criminoso. Você não sabia, Patrícia, mas deveria ter desconfiado. Chega. Agora a gente segue em frente. Fomos no cartório, demos entrada na segunda via dos meus documentos. Passamos no banco, bloqueei meu cartão antigo e pedi um novo. Almoçamos num restaurante simples perto da rodoviária. E ali, com minha filha na minha frente, dividindo um prato de comida caseira,
eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que, apesar de tudo, a gente ia ficar bem. Nos dias seguintes, a notícia do que Rodrigo tinha feito se espalhou pela cidade. Divinópolis é grande, mas os bairros funcionam como pequenas comunidades onde todo mundo se conhece. E em comunidade, notícia corre rápido. Dona Irene, minha vizinha de sempre, foi uma das primeiras a aparecer na casa da Patrícia. Ela trouxe uma travessa de lasanha e abraçou forte. Seu Helton, graças a Deus que o senhor está bem. Quando a Patrícia me contou, eu não acreditei. Que maldade! Depois dela vieram outras. Dona Carminha, da mercearia da esquina. Seu Valdir, o aposentado que jogava dominó comigo aos domingos. Até o padre Augusto apareceu, com aquele jeito calmo dele, trazendo uma Bíblia e palavras de conforto. Helton, meu filho, Deus permitiu que você passasse por isso por algum motivo, e eu vejo que o motivo foi te mostrar quem realmente importa na sua vida. Padre, eu só não entendo a maldade. Nem eu, meu filho, mas sei que Deus não desampara os seus, e você é prova viva disso. A paróquia inteira ficou sabendo. No domingo, durante a missa, Padre Augusto fez uma oração especial por mim, sem mencionar nomes, mas pedindo proteção para um filho desta comunidade que sofreu grande injustiça, mas foi acolhido pela providência divina. Senti os olhares, alguns de pena, outros de solidariedade, alguns poucos de curiosidade mórbida, mas a maioria era de apoio genuíno. Depois da missa, várias pessoas vieram falar comigo. Me abraçaram, disseram que estavam orando, ofereceram ajuda. Patrícia, ao meu lado, chorava discretamente. Pai, eu não sabia que a gente tinha tanta gente boa ao redor. É nos momentos difíceis que a gente descobre quem realmente se importa, filha. Enquanto isso, Rodrigo sumiu. Não deu notícias, não tentou ver as crianças, nada. Patrícia consultou um advogado, Dr. Mário, indicado pelo Padre Augusto, e entrou com pedido de divórcio e guarda unilateral das crianças. Doutor. Mário, um homem de uns 50 anos, magro e de óculos, foi direto. Patrícia, com o boletim de ocorrência que seu pai fez e os testemunhos que vamos levantar, você tem tudo a seu favor. Rodrigo não tem moral nem condições de brigar pela guarda. E se ele tentar? Deixa ele tentar. A justiça vai ouvir o que ele fez e vai dar razão a vocês. A revenda de carros do Rodrigo, que já estava mal das pernas, faliu de vez. Ele devia para tanta gente que os credores começaram a aparecer. Alguns foram até a casa da Patrícia, mas ela deixou claro: eu não tenho nada a ver com as dívidas dele. Estamos nos separando. Um dos credores, um homem de agiota com cara de poucos amigos, disse: Senhora, ele usou o nome da senhora como fiadora em algumas notas. A senhora está sim envolvida. Patrícia quase desmaiou. Dr. Mário entrou em ação, investigou e descobriu que Rodrigo tinha falsificado a assinatura dela em alguns documentos. Mais um crime na conta dele. Esse homem está cavando a própria cova, Dr. Mário comentou. Enquanto tudo isso acontecia, eu voltei para minha casa. Estava tudo como eu tinha deixado. Porta trancada, plantas meio secas, um silêncio pesado. Dona Irene tinha regado algumas coisas, mas outras tinham morrido. Passei o primeiro dia só limpando, organizando, tentando colocar a vida de volta nos trilhos. À noite, sentado na varanda, tomando um café, olhei para as estrelas e conversei com Carmen como sempre fazia. Meu amor, que semana, hein? Mas eu tô aqui, firme, forte, graças a você que olha por mim. Senti uma paz, pequena, mas presente. No sábado seguinte, uma semana depois do abandono, Patrícia me ligou. Pai, a gente vai fazer um almoço aqui em casa. Eu, as crianças, você, Dona Célia e alguns amigos. Um jeito de agradecer todo o apoio que a gente recebeu. Boa ideia, filha. Precisa de ajuda? Precisa. Vem cedo. Cheguei às 9 da manhã. A cozinha já estava cheia de movimento. Patrícia preparava uma macarronada. Dona Célia fazia uma salada enorme. E as crianças ajudavam colocando guardanapos na mesa, que na verdade atrapalhavam mais que ajudavam, mas estava lindo de ver. Às 11 começaram a chegar. Dona Irene, seu Valdir, o Padre Augusto, Dr. Mário e a esposa, alguns colegas de trabalho da Patrícia. A casa pequena ficou cheia, barulhenta, viva. Almoçamos todos juntos. A comida estava simples, mas farta.
Macarronada, salada, pão de alho, farofa. Refrigerante para as crianças. Cerveja para os adultos. No meio do almoço, Padre Augusto pediu silêncio. Gente, eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento pela vida do Helton, pela proteção que Deus deu a ele e pela união desta família. Todos ficaram de cabeça baixa enquanto ele orava. Senti um nó na garganta. E que essa aprovação sirva para nos lembrar que família verdadeira não é só sangue, é quem fica, é quem acolhe, é quem ama de verdade. Amém. Amém, respondemos em coro. Depois do almoço, sentamos na varanda. Seu Valdir trouxe o dominó. E aí, Helton, vamos de uma partidinha? Vamos sim. Jogamos, rimos, conversamos. Lucas ficou no meu colo, querendo ajudar a jogar. Sofia corria pelo quintal com outras crianças que tinham vindo. Foi Dona Irene quem comentou. Seu Helton, o senhor já pensou em voltar lá naquele restaurante? Na Dona Mercedes? Já sim. Eu prometi que ia voltar para agradecer. Então vai. Leva a Patrícia e as crianças. Faz um passeio. Vocês merecem. Patrícia, que estava perto, ouviu. Pai, ela tá certa. Vamos no próximo fim de semana? Eu quero conhecer essa mulher que cuidou tão bem de você. Vamos sim, filha. E foi exatamente o que fizemos. No sábado seguinte, acordamos cedo, colocamos as crianças no carro e pegamos a estrada para Martinho Campos. Lucas e Sofia estavam empolgados. Para eles, era uma aventura. Chegamos no Sabor da Roça por volta das 11 horas. O estacionamento estava cheio, sinal de que o restaurante ia bem. Entramos. O cheiro de comida caseira me trouxe de volta todas as memórias daquela semana. Dona Mercedes estava no balcão, anotando pedidos. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Helton, meu filho, você voltou! Fui até ela e a abracei. Voltei, Dona Mercedes. Como prometi. Ela enxugou os olhos. Graças a Deus. Eu fiquei tão preocupada. Como você tá? Tô bem. Melhor a cada dia. E essa aqui é minha filha Patrícia e meus netos Lucas e Sofia. Patrícia abraçou Dona Mercedes. Obrigada. Obrigada por ter cuidado do meu pai quando eu não pude. Dona Mercedes deu um tapinha no rosto dela. Não precisa agradecer, minha filha. Foi Deus que colocou seu pai no meu caminho. Almoçamos ali, todos juntos. A comida estava tão boa quanto eu lembrava. As crianças adoraram, pediram repetição. No final, quando fui pagar, Dona Mercedes recusou. Não vou aceitar seu dinheiro, Helton. Mas eu prometi que ia pagar tudo. E você já pagou. Pagou voltando aqui, sorrindo, vivo. Isso é pagamento suficiente. Insisti, mas ela não aceitou de jeito nenhum. Então tive uma ideia. Dona Mercedes, eu quero fazer uma proposta. Que proposta? Eu quero ser voluntário aqui. Uma vez por mês eu venho passar o fim de semana. Ajudo no que precisar. Lavar louça, atender mesa, o que a senhora precisar. De graça, como forma de retribuir. Ela me olhou, surpresa. Helton, não é para discutir. Eu vou fazer isso. E ainda vou trazer gente para conhecer seu restaurante. Vou divulgar, vou falar para todo mundo em Divinópolis. A senhora merece. Ela chorou. Me abraçou apertado. Obrigada, meu filho. Obrigada. Voltamos para casa no fim da tarde. As crianças dormiram no banco de trás. Patrícia dirigia em silêncio, um sorriso pequeno no rosto. Pai, eu entendi uma coisa hoje. O quê? Que família a gente escolhe? Dona Mercedes não tem laço de sangue com a gente, mas ela é mais família que muita gente que deveria ser. É verdade, filha. E o Rodrigo, ele era sangue por casamento, mas nunca foi família de verdade. Não, nunca foi. Ela respirou fundo. Eu tô em paz, pai. Pela primeira vez em muito tempo eu tô em paz. Eu também, minha filha. Eu também. 2 semanas depois da minha ida ao restaurante, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Mário, o advogado. Helton, preciso conversar com você e a Patrícia. É importante. Vocês podem vir aqui no escritório hoje à tarde? Pode ser. Aconteceu algo? O Rodrigo deu as caras e ele quer negociar. Negociar. A palavra soou estranha. Liguei para Patrícia. Contei. Ela ficou tensa. Pai, eu não quero ver ele. Eu sei, filha. Mas vamos ouvir o que o doutor tem para dizer. A gente não precisa aceitar nada. Às 3 da tarde, estávamos no escritório de Dr. Mário. Uma sala simples no 2º andar de um prédio comercial no centro.
Ele nos recebeu com cara séria. Sentem, vou ser direto. O Rodrigo me procurou através de um advogado. Ele quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei. Ele se propõe a assinar o divórcio sem contestação, abrir mão da guarda das crianças e se comprometer a pagar pensão se vocês retirarem a queixa-crime. Patrícia bufou. Ele tá louco? Depois do que ele fez com meu pai? Dr. Mário levantou a mão. Eu sei que parece absurdo, mas vejam, ele tá desesperado. A investigação policial tá avançando. Tem testemunhas, tem provas. Ele sabe que pode pegar cadeia, então tá tentando negociar para sair dessa. E você acha que a gente deve aceitar? Perguntei. Não cabe a mim decidir, Helton, mas posso dar minha opinião profissional. Por favor. Olha, a justiça criminal no Brasil é lenta, muito lenta. Mesmo com provas, pode levar anos até chegar numa sentença. E mesmo condenado, dependendo da pena, ele pode recorrer, ficar em regime aberto e por aí vai. Enquanto isso, vocês vão ficar presos nesse processo, indo em audiências, prestando depoimentos, revivendo a dor. Patrícia cruzou os braços. Então você está dizendo que a gente deve deixar ele sair impune? Não, ele não vai sair impune. A vida já está cobrando dele. A empresa faliu, ele está endividado até o pescoço, a reputação dele na cidade está destruída. E vocês no cível vão conseguir tudo. Divórcio, guarda, pensão, talvez até indenização por danos morais. A pergunta que vocês precisam se fazer é: vale a pena arrastar um processo criminal por anos só para vê-lo atrás das grades? Fiquei quieto. Patrícia também. Dr. Mário continuou. Tem outra coisa. Ele quer se encontrar com vocês. Pediu para falar pessoalmente, pedir desculpas. Não! Patrícia se levantou. Eu não quero ver a cara dele. Patrícia, calma. Segurei a mão dela. Senta. Ela sentou, mas estava tremendo de raiva. Olhei para Dr. Mário. E se a gente aceitar se encontrar com ele, não significa que a gente vai retirar a queixa, certo? Exatamente. Vocês podem ouvir e depois decidir. Então tá bom. A gente ouve, mas não prometo nada. Patrícia me olhou incrédula. Pai, você tá falando sério? Tô. Porque eu preciso olhar nos olhos dele e ouvir. Preciso entender, filha. Não vou conseguir seguir em frente se não fizer isso. Ela respirou fundo, depois assentiu. Tá bom. Se você quer, eu vou junto. O encontro foi marcado para o dia seguinte no próprio escritório de Dr. Mário, território neutro. Cheguei com Patrícia às 10 horas. Estava nervoso, suando frio. Patrícia estava pálida. Rodrigo já estava lá, sentado numa cadeira de canto, com um advogado ao lado. Quando nos viu entrar, se levantou. Ele estava diferente. Magro, olheiras fundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Patrícia... Helton... Começou a voz fraca. Patrícia levantou a mão. Não, você não fala nossos nomes como se fossem normais. Você não tem esse direito. Ele abaixou a cabeça. Dr. Mário indicou as cadeiras. Vamos sentar. Rodrigo, você pediu esse encontro. Fala o que tem para falar. Rodrigo respirou trêmulo. Olhou para mim primeiro. Seu Helton, eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Foi a coisa mais baixa, mais covarde que eu poderia ter feito. E eu sei que pedir perdão não apaga nada. Mas eu peço perdão. Fiquei calado, apenas olhando. Ele continuou. Eu estava desesperado, devo mais de 200 mil reais. Agiota no meu pé, ameaçando minha família. Eu pensei que se o senhor sumisse, eu conseguiria usar a casa do senhor como garantia de alguma dívida. Ou vender. Sei lá. Eu não estava pensando direito. Você pensou sim, eu disse, a voz firme. Você planejou. Não foi impulso. Você escolheu aquela estrada, aquele posto. Você me mandou descer do carro sabendo que ia me abandonar. Ele fechou os olhos. É verdade. E você achou o quê? Que eu ia morrer ali? Que eu ia desaparecer? Eu não pensei no que ia acontecer. Só pensei em mim. Patrícia explodiu. Você nunca pensou em ninguém além de você. Nunca. Eu passei 8 anos tentando construir uma família e você só pensava nos seus negócios, no seu dinheiro, na sua ambição. Eu sei, Patrícia. Eu fui um marido horrível. E um genro pior ainda. Você foi um monstro! Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Você abandonou meu pai que nunca te fez mal nenhum.
que sempre te respeitou, mesmo você sendo frio e grosseiro. Rodrigo chorou. Pela primeira vez, ele chorou na frente dela. Me desculpa, eu destruí tudo, eu sei, mas eu não quero que meus filhos cresçam me odiando. Por isso eu tô aqui, para tentar de alguma forma consertar um pouco do estrago. Dr. Mário interveio. Rodrigo trouxe a proposta dele por escrito. Divórcio consensual, com ele abrindo mão de qualquer disputa de bens ou guarda. Pensão alimentícia de um salário mínimo mensal, que ele vai pagar mesmo desempregado. Ele vai buscar bicos, qualquer trabalho. E ele pede para retirar a queixa-crime. Patrícia bufou. Um salário mínimo para 2 crianças? O advogado de Rodrigo, que até então estava quieto, falou. Senhora, é o que ele consegue. Ele está falido. Não tem mais nada. Então que vá trabalhar de verdade. Que seja pedreiro, faxineiro, qualquer coisa. Mas que assuma a responsabilidade pelos filhos dele. Eu vou, Rodrigo disse. Eu juro que vou. E sobre as dívidas que eu falsifiquei seu nome, eu vou assumir. Vou dizer para o juiz que foi falsificação. Você não vai ficar devendo nada. Fiquei olhando para ele. Naquele homem destruído, eu via o que a ganância fazia com as pessoas. Via o que acontecia quando alguém colocava dinheiro acima de tudo. Mas também via algo mais. Via arrependimento. Não o arrependimento de quem foi pego, mas de alguém que finalmente tinha entendido o tamanho da merda que tinha feito. Rodrigo, eu disse me inclinando para frente, eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero a verdade. Pode perguntar. Você realmente se arrepende? Ou só está com medo de ir preso? Ele me encarou. Demorou para responder. As 2 coisas. Eu tenho medo, sim, mas também me arrependo. Porque eu olho para o que eu fiz e não reconheço quem eu virei. Eu não era assim, não sempre. Mas as dívidas, a pressão, o desespero me transformaram num monstro. E eu odeio o que eu me tornei. E seus filhos? Você quer vê-los? Eu quero. Mas sei que eles são pequenos que não vão entender. E sei que eu não mereço. Mas quando eles crescerem, eu quero poder olhar para eles e dizer que, no final, eu tentei fazer o certo. Patrícia enxugou os olhos. Olhou para mim. Pai, o que você acha? Respirei fundo. Eu acho que a justiça de Deus é mais forte que a dos homens. E que esse homem aqui já está sendo julgado pela própria consciência. Vai sofrer mais com isso do que com qualquer cadeia. Rodrigo me olhou surpreso. Continuei. Mas eu não vou retirar a queixa agora. Vou deixar o processo seguir. Se você realmente está arrependido, se você realmente vai honrar essa pensão, cuidar de alguma forma dos seus filhos mesmo de longe, então daqui a um tempo talvez eu retire. Mas você vai ter que provar. Eu provo. Eu juro que provo. E Patrícia, a decisão final é sua. Ele é o pai dos seus filhos, não meu genro mais. Ela ficou quieta por um longo momento. Depois disse, eu aceito o divórcio. Aceito a guarda. Aceito a pensão. Mas se você atrasar 1 mês, eu volto na justiça. E você não vai ver as crianças agora. Quando elas forem maiores, se elas quiserem te conhecer, aí é com elas. Mas por enquanto, você fica longe. Rodrigo assentiu, engolindo em seco. Tá bom. É mais do que eu mereço. Dr. Mário preparou os papéis. Todos assinamos. O divórcio seria homologado em algumas semanas. Quando terminamos, Rodrigo se levantou para sair. Antes ele se virou para mim. Seu Helton, o senhor é um homem melhor do que eu jamais vou ser. Obrigado por me dar uma chance de tentar ser menos pior. Eu apenas acenei. Ele saiu. Patrícia desabou no meu ombro chorando. Acabou, pai. Acabou. Acabou, minha filha. Agora a gente reconstrói. Os meses seguintes foram de cura. Lenta, dolorosa às vezes, mas constante. Patrícia voltou a dar aulas na escola municipal. As crianças, Lucas e Sofia, se adaptaram à nova rotina. Casa, escola, finais de semana com o vovô. Aos poucos, pararam de perguntar pelo pai. Era triste, mas também era alívio. Rodrigo, surpreendentemente, cumpriu o prometido. Todo dia 5 do mês a pensão caía na conta. Ele conseguiu um emprego como vendedor numa loja de materiais de construção. Humilde, mas honesto. Não tentou contato com as crianças, respeitou o combinado. Eu mantive minha promessa com Dona Mercedes. Uma vez por mês pegava o ônibus até Martinho Campos e passava o fim de semana ajudando no restaurante. Lavava louça, atendia mesas, conversava com os clientes. E, curiosamente, aquilo me fazia bem. Me sentia útil.
necessário. Dona Mercedes e eu viramos grandes amigos. Ela me contava histórias da vida dela, eu contava as minhas. Passamos horas na varanda do restaurante, depois que fechava, tomando café e olhando a estrada. Sabe, Helton, a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas escolhe como reage. É verdade. E eu escolhi não deixar a maldade do Rodrigo me destruir. E fez bem, porque se você deixasse, ele teria vencido. Em Divinópolis, a vida voltou ao normal. Ou melhor, a um novo normal. Eu frequentava a missa todo domingo, jogava dominó com os amigos, cuidava do jardim. Patrícia começou a sair mais, aceitou alguns convites para cafés com colegas de trabalho. Aos poucos, vi ela voltando a sorrir. As crianças cresciam. Lucas entrou no 2º ano, estava lendo melhor, fazendo perguntas mais complexas. Sofia continuava dengosa, mas também mais esperta a cada dia. Um dia Lucas me perguntou: "Vovô, você não fica triste que o papai foi embora?" Olhei para ele. "Fico triste que ele fez escolhas ruins, mas não fico triste que ele não tá mais aqui, porque agora vocês têm mais paz." A mamãe não chora mais todo dia. Pois é, ela tá melhor. E você, vovô, você tá melhor? Sorri. Tô sim, campeão. Cada dia melhor. 6 meses depois do abandono, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Alô? Helton? É o Vanderlei, o caminhoneiro que te deu carona. Vanderlei, como você tá, rapaz? Tô bem, passei aí em Divinópolis hoje e queria te ver, pode? Claro, vem aqui em casa. Ele chegou no fim da tarde, tinha um sorriso largo no rosto. E aí, Helton? Como estão as coisas? Contei tudo. O divórcio da Patrícia, a pensão, a minha rotina no restaurante da Dona Mercedes, as crianças crescendo. Ele ouvia balançando a cabeça. Cara, você é um exemplo. Muita gente teria se afundado em ódio, em revolta. Mas você escolheu seguir em frente. Não tive escolha. Ou eu seguia ou afundava. Sempre tem escolha. E você escolheu certo. Ficamos conversando até escurecer. Antes de ir embora, ele disse: Helton, eu conto sua história por aí, viu? Quando tô na estrada conversando com outros motoristas, eu falo de você. Do cara que foi abandonado e não deixou isso definir ele. Você conta? Conto. Porque é inspirador. Mostra que a gente pode sobreviver às piores coisas. Depois que ele foi embora, fiquei pensando. Minha história estava servindo de exemplo. A ideia me tocou. No mês seguinte, fui convidado para dar um testemunho na igreja. Padre Augusto tinha pedido: Helton, acho que sua história pode ajudar muita gente. Você toparia falar? Fiquei nervoso. Nunca tinha falado em público, mas aceitei. Naquele domingo, depois da missa, fiquei na frente da igreja. Devia ter umas 200 pessoas ali. Meu coração batia forte. Comecei devagar. Contei o que tinha acontecido. O abandono, o desespero, o acolhimento da Dona Mercedes, a reconstrução. Falei com honestidade, sem esconder a dor, mas também mostrando a esperança. Quando terminei, a igreja estava em silêncio. Depois, aplausos. Várias pessoas vieram me abraçar depois, algumas chorando, dizendo que estavam passando por coisas difíceis e que minha história tinha dado força. Uma senhora idosa, Dona Amélia, me segurou as mãos. Seu Helton, meu filho me abandonou também. Me deixou num asilo e sumiu. Eu estava com tanto ódio no coração, mas ouvir o Senhor me fez perceber que eu preciso perdoar. Não por ele, por mim. Abracei ela. Perdoa sim, Dona Amélia, porque o ódio só machuca a gente, e a senhora não merece carregar isso. Naquela noite, deitado na minha cama, olhando para o teto, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter uma filha maravilhosa, por ter netos que me amavam, por ter encontrado Dona Mercedes, por ter amigos verdadeiros, por ter fé que me sustentava. Obrigado, Senhor. Orei. Obrigado por tudo, até pela dor, porque ela me ensinou quem eu realmente sou. 1 ano se passou desde aquele sábado de novembro em que fui abandonado na estrada. 1 ano inteiro de reconstrução, de cura, de aprendizado. Era uma manhã de sábado quando Patrícia apareceu na minha casa com as crianças e uma proposta inesperada. Pai, eu estava pensando numa coisa. Fala, filha. Eu queria transformar aquele quartinho dos fundos lá de casa, que era depósito, num espaço para você ficar mais perto da gente. Não precisa morar lá o tempo todo.
mas ter um cantinho seu. Fiquei surpreso. Você tem certeza? Não vou atrapalhar? Atrapalhar? Pai, você é a melhor coisa que aconteceu pra gente. As crianças te amam, eu te amo, e eu percebi que a gente é mais forte juntos. Lucas pulou no meu colo. Vovô, por favor, vai ser tão legal você morando pertinho. Sofia abraçou minha perna. Por favor, vovô. Como recusar? Tá bom, vamos fazer isso. Nas semanas seguintes, reformamos o quartinho. Pintamos as paredes de um azul claro, colocamos uma cama nova, um armário pequeno, uma poltrona confortável onde eu podia ler. Tinha uma janela que dava para o quintal, onde as crianças brincavam. Não abandonei minha casa. Continuava passando alguns dias lá, cuidando das plantas, recebendo visitas. Mas agora eu tinha 2 lares, e isso era bom. A rotina ficou assim. De segunda a quarta eu ficava na minha casa. Quinta à noite eu ia para a casa da Patrícia e ficava até domingo. E um fim de semana por mês eu ia para o restaurante da Dona Mercedes. Foi num desses finais de semana em Martinho Campos que Dona Mercedes me fez uma proposta. Helton, você já pensou em fazer algo maior? Como assim? Olha, sua história tocou tanta gente. E eu vejo que você tem um dom para acolher, para ouvir, para ajudar. Você já pensou em criar algum tipo de projeto? Para ajudar outras pessoas que passam por abandono familiar? A ideia me pegou de surpresa. Eu não saberia nem por onde começar. A gente começa pequeno, aqui no restaurante mesmo. Uma vez por semana a gente abre um espaço para conversas. Pessoas que estão passando por dificuldades familiares, traições, abandonos, podem vir, trocar experiências, se apoiar. Tipo um grupo de apoio? Isso. E você que passou por isso pode coordenar. Pode compartilhar sua história, ouvir as histórias dos outros. Fiquei pensando, seria eu capaz? Deixa eu conversar com o padre Augusto, ver o que ele acha. Voltei para Divinópolis e conversei com o padre. Ele adorou a ideia. Helton, isso é evangelização prática, é colocar o amor cristão em ação. Você tem minha bênção e todo o apoio da paróquia. 3 meses depois, inauguramos o Grupo Recomeçar. Todo sábado à tarde, no salão dos fundos do restaurante da Dona Mercedes, pessoas se reuniam para conversar. No primeiro encontro, apareceram 5 pessoas. Uma senhora que tinha sido abandonada pelos filhos num asilo. Um senhor cujo irmão tinha roubado a herança dele. Uma mulher traída pelo marido depois de 30 anos de casamento. Um jovem expulso de casa pelos pais por ser gay. E um homem de meia idade que tinha sido enganado pelo melhor amigo num negócio. Histórias diferentes, mas com algo em comum. A dor da traição por pessoas que deveriam amar e proteger. Eu comecei compartilhando minha história. Todos ouviram em silêncio. Quando terminei, a sala estava carregada de emoção. Eu não sei se tenho respostas para a dor de vocês, eu disse, mas eu sei que juntos a gente consegue carregar o peso e que não tá sozinho, porque eu tô aqui e vocês estão aqui, e isso já é um recomeço. Um por um, eles compartilharam, choraram, desabafaram. E no final algo mágico aconteceu. Eles se abraçaram. Estranhos que 2 horas antes não se conheciam, agora se abraçavam como irmãos na dor. Dona Mercedes serviu café e bolo. A conversa continuou, mais leve agora. Trocaram telefones, prometeram voltar na semana seguinte. Quando todos foram embora, Dona Mercedes me abraçou. Você viu o que aconteceu ali? Você deu esperança para aquelas pessoas. A gente deu, Dona Mercedes. Eu sozinho não faria nada. Nas semanas seguintes, o grupo cresceu. 10 pessoas, 15, 20. O boca a boca espalhou. Gente de Martinho Campos, de cidades vizinhas, até de Divinópolis começou a aparecer. Padre Augusto criou um grupo similar na nossa paróquia. Outros padres e pastores de igrejas evangélicas da região pediram para replicar a ideia. O Recomeçar virou um movimento. Recebi uma ligação do jornal local. Queriam fazer uma matéria sobre mim. Aceitei, mas com uma condição. Não falem só de mim. Falem do grupo. Falem da Dona Mercedes. Falem de todas as pessoas que estão se ajudando mutuamente. A matéria saiu numa terça-feira. Aposentado cria grupo de apoio após ser abandonado pelo genro na estrada. Teve foto minha, da Dona Mercedes, de alguns participantes do grupo, com permissão deles. O impacto foi imediato. Meu telefone não parou de tocar. Gente querendo saber como participar, outros querendo criar grupos similares em suas cidades.
Uma rádio me convidou para dar uma entrevista. Um programa de TV regional também. Eu, Helton Magalhães, aos 68 anos, virei uma espécie de porta-voz dos esquecidos, dos abandonados, dos traídos. Mas eu não deixei isso subir a cabeça. Continuei simples. Continuei sendo o vovô do Lucas e da Sofia. Continuei lavando louça no restaurante da Dona Mercedes. Continuei jogando dominó com o seu Valdir aos domingos. Num desses domingos, depois do jogo, seu Valdir me disse: Helton, você virou um exemplo para a cidade toda, sabia? Ah, para com isso. É sério. Você pegou a pior coisa que podia ter acontecido e transformou em algo bom. Isso é raro. Eu só fiz o que tinha que fazer, sobreviver. Não, você fez mais que sobreviver. Você viveu e ajudou outros a viver também. Naquela noite, na varanda da minha casa, olhando para o céu estrelado, conversei com Carmen como sempre fazia. Meu amor, você acredita no que aconteceu? Eu que sempre fui tão quieto, tão na minha, agora estou ajudando tanta gente. Se você tivesse aqui, ia ficar orgulhosa. O vento balançou as folhas do ipê no quintal. Senti como se ela estivesse dizendo: eu sempre soube que você era capaz. 2 semanas depois, recebi uma ligação que me deixou sem chão. Era Rodrigo. Seu Helton, eu sei que eu não tenho direito de ligar, mas eu precisava falar com o senhor. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: fala, eu vi a matéria no jornal, vi o que o senhor está fazendo, e eu queria dizer que o senhor me inspira. Mesmo depois de tudo que eu fiz, o senhor escolheu ajudar pessoas. Isso é maior do que eu consigo entender. Rodrigo, por que você está ligando? Porque eu estou fazendo terapia, estou tentando me consertar. E meu psicólogo disse que eu preciso fazer reparações. Não só pedir perdão, mas tentar reparar. E eu queria saber se tem alguma forma de eu ajudar. No seu grupo, no restaurante, em qualquer coisa. Eu sei que não mereço, mas... Rodrigo, para. Respirei fundo. Eu não sei se você está pronto para isso. E eu não sei se eu estou pronto para te ter por perto. Eu entendo. Desculpa ter ligado. Mas, continuei, eu não vou te impedir de mudar. Se você realmente quer ser melhor, então trabalha nisso. Na sua terapia, na sua vida. E quem sabe, daqui a um tempo, se você provar que mudou de verdade, a gente conversa. Obrigado, seu Helton. Obrigado por não desistir de mim completamente. Eu não desisti, mas também não vou facilitar. Você tem que merecer. Eu vou merecer, prometo. Desliguei. Fiquei pensando. Será que ele realmente podia mudar? Será que eu tinha feito certo em deixar uma porta entreaberta? Contei para Patrícia. Ela ficou tensa. Pai, não confia nele. Não confio. Mas também não vou fechar todas as portas. Se ele realmente mudar, se provar ao longo de anos, aí a gente vê. Mas por enquanto, ele fica longe. Ela concordou, mas eu vi a dúvida nos olhos dela. Os meses continuaram passando. O grupo Recomeçar se fortaleceu. Algumas pessoas que participavam nos primeiros encontros agora ajudavam a coordenar. Viramos uma rede de apoio real, concreta. Dona Mercedes, com a visibilidade que o restaurante ganhou, conseguiu ampliar o negócio. Contratou mais 2 funcionárias. O lugar vivia cheio. Helton, você trouxe sorte para mim, ela brincou um dia. Não foi sorte, foi trabalho e coração. Foi Deus, ela corrigiu. Deus nos juntou naquele dia por um motivo. Foi mesmo. Lucas e Sofia cresciam. Lucas já tinha 9 anos, Sofia 7. Eles sabiam da história do avô. Patrícia tinha contado de forma suave, adequada para a idade deles. E eles tinham orgulho. Meu vovô ajuda pessoas, Lucas dizia para os amigos na escola. Uma noite Sofia me perguntou: vovô, você é herói? Ri. Não, minha flor. Sou só um velho que fez o que tinha que fazer. Mas você ajuda as pessoas, igual super-herói. Abracei ela. Se você acha, então talvez eu seja um pouquinho. No aniversário de 2 anos do abandono, fiz uma festa no restaurante da Dona Mercedes. Convidei todo mundo. O grupo Recomeçar, os amigos de Divinópolis, Padre Augusto, Dr. Mário, Vanderlei, que veio de surpresa, Patrícia e as crianças. Foi lindo. Tinha comida farta, música ao vivo, violão e sanfona de uns amigos da região, risadas, abraços. No final da noite, pedi a palavra. Gente, eu só queria agradecer. Há 2 anos eu achei que minha vida tinha acabado. Achei que não tinha mais propósito.
Mas vocês me mostraram que eu estava errado. Cada um de vocês me deu um motivo para continuar. E agora eu vejo que aquele dia horrível na estrada foi, na verdade, o começo de algo novo. Obrigado por fazerem parte dessa jornada comigo. Aplausos, abraços, lágrimas. Dona Mercedes se levantou e disse: Helton, você transformou dor em amor. E isso é a coisa mais bonita que eu já vi. Quando todos foram embora, fiquei sozinho na varanda do restaurante como tantas vezes fazia. Olhei para a estrada, aquela mesma estrada por onde eu tinha caminhado ferido e perdido 2 anos atrás. Mas agora eu não estava mais perdido. Agora eu sabia exatamente onde estava e para onde ia. Fechei os olhos e agradeci. Agradeci pela dor, pela traição, pelo abandono, porque tudo isso me trouxe até aqui. Me fez encontrar pessoas incríveis. Me deu um propósito maior do que eu jamais imaginei. E ali, sob o céu estrelado de Minas Gerais, aos 68 anos de idade, Helton Magalhães finalmente entendeu a lição mais importante da vida. Família verdadeira é quem fica. É quem estende a mão quando você mais precisa. É quem te acolhe quando o mundo te abandona. E Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele coloca anjos no nosso caminho, disfarçados de pessoas comuns, com corações extraordinários. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua presença faz toda a diferença. E se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias que ainda temos para contar. Porque aqui no Vozes de Maria, toda história de dor se transforma em esperança, toda traição se transforma em recomeço, e toda solidão se transforma em família. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima história.